Eu disse que não iria desistir do Santos e não vou. Independente de ansiedade ou qualquer coisa, eu acho que atualmente, para quem não sabe, eu tive problemas de ansiedade bem fortes no ano passado. Esse ano ainda tenho, mas menos recorrente, mas algumas vezes ela ataca. Mesmo assim, quando eu tenho, eu consigo ainda fazer algumas coisas. Então, eu vou passar por cima disso. Eu geralmente faço vídeo aqui em pós-jogo, né? Que eu comento situações do dia a dia do Santos justamente nos pós-jogos e etc. Eu decidi que eu vou fazer mais conteúdo para falar do dia a dia também, para falar de notícias do clube, assim como outros canais fazem, né? O Vanderlei, o Canal 10, o Noronha, etc, etc. Vários canais aí, a Nájila Luz, né? Imparcialmente Santista, enfim, são vários canais de Ar do Peixe. Muita gente que eu acompanho bastante, né? Primeiro eu quero fazer um pedido para você que acompanha aqui e outros canais. Põe uma coisa na cabeça. Ninguém que tá cobrindo o Santos, tá? Acredito fielmente nisso. E se fizer, sinto muito pela pessoa, mas ninguém que cobre o Santos torce pro mal do clube, cara. Ninguém que cobre o Santos e fala do Santos torce pro mal do clube. A gente prefere estar 1000 vezes errado do que ter razão, sabe? Eu prefiro estar errado. Por exemplo, né? Nesse caso todo do Soteldo, que eclodiu agora, eu preferi estar errado, sabe? Ainda acho que o Soteldo é um ativo importante que o Santos pode usufruir. Acho que ele não é um santo, nunca foi, tá? Mas muita gente ataca as pessoas que falam. Eu sei que tá todo mundo com raiva. Eu também tô, gente. Todo mundo tá com raiva, todo mundo tá nervoso, todo mundo tá preocupado com o momento do clube. E eu também tô, tá? Assim como você que tá aí do outro lado, eu também sou torcedor. Antes de ser criador de conteúdo, eu sou torcedor do Santos. Eu resolvi criar conteúdo lá em 2009 no Futirinhas e tô nessa estrada de criação de conteúdo desde então, mas em nenhum momento eu deixei de ser santista ou eu fui menos santista do que por causa desse trabalho, entendeu? Eu sempre fui santista. Ser santista é uma coisa que me fez amar futebol, entende? A minha relação com o futebol, ela é muito apaixonante, muito por causa, e grande parte por causa do Santos. Foi amando o Santos ao longo da minha vida e com as experiências que eu tive, nos ensinamentos que eu tive sobre futebol, principalmente com meu avô e com os meus tios, filhos do meu avô, irmãos da minha mãe, por serem apaixonados por futebol, e apesar do meu pai também ser santista, ele não é muito ligado em futebol, ele é um cara que acompanha mais à distância. Então, assim, apesar todos os ensinamentos que eu tive deles, historicamente, me fizeram amar o futebol e amar através do Santos. Então eu tenho essa visão muito passional com o futebol, né, de estudo, de tática, que aí vieram com a minha própria história, de buscar informações e de querer entender mais o jogo e tal, mas tudo isso foi por causa do Santos. Então tenha na consciência, quando eu falo do Santos, é com o coração cheio de amor, de dor agora, de tristeza. Então, assim, o Santos me deixa efusivo em vários momentos, tá? A única coisa que eu tento separar é o meu dia a dia, da minha vida, do Santos, porque eu não quero que os resultados do Santos afetem a minha vida e me abalem como eles me abalam durante o jogo. Então eu meio que fiz um mecanismo de defesa para tentar viver normalmente. Você entende mais ou menos o que eu quero dizer? Isso, cara, e eu tenho profundo respeito por todos os outros clubes. Qualquer rival tem a brincadeira, a gente zoa. Mas, cara, eu tenho grandes amigos. Meu melhor amigo é corintiano, né? Que é o Rafael, que faz Futirinhas comigo. Meu irmão é santista. Eu tenho amigo vascaíno, eu tenho amigo palmeirense. Meu melhor amigo de infância é palmeirense. Então, tenho um carinho profundo por ele. O Éder, o Renato são meus amigos palmeirenses. Tenho amigos são paulinos. Dos meus melhores amigos, o Alexandre, é São Paulino. Então, assim, eu tenho um profundo respeito porque eu quero que todo mundo fique bem, entendeu? Então, assim, eu não tenho esse ódio de rival, como muita gente acha também. Eu tenho respeito pelos times do Rio de Janeiro, pelos times de Minas Gerais, pelos times do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Nordeste todo, Bahia, Pernambuco, times do norte do Brasil, do Pará, enfim, eu tenho um profundo respeito e admiração. Eu sei que todo mundo tem a sua história, tá? E sou santista. Bom, além disso, eu quero pedir também que vocês, quando você for comentar alguma coisa, não só aqui, mas todo em outro canal, assim, entenda que naquele momento, mesmo a pessoa tá colocando a cara a tapa, é lógico que a gente ganha dinheiro fazendo vídeo no YouTube, tá? Lógico, mas assim, ninguém fica milionário com as visualizações que a gente tem nesses canais, tá? Entenda isso. Muita gente coloca o Whindersson Nunes e o Felipe Neto como os caras que ganham dinheiro, que todo mundo segue essa toada. Não, meu irmão, tá? Vou ser bem honesto aqui. O Vem Pro Peixão me dá por mês, cerca de R$1.300. Eu Vem Pro Peixão, tá bom? Então, assim, não é nada que mude a minha vida, tá bom? Então,
Não é isso. Olha, está ganhando dinheiro no nome do Santos, como muita gente fala. Não é isso, tá? É lógico que a gente pode fechar um patrocínio aqui ou acolá, mas eu estou dizendo AdSense, que é basicamente 100% da renda do Vem Pro Peixão é AdSense, não tem nenhuma outra renda do canal que me faça ganhar dinheiro, tá? Toda a renda do Vem Pro Peixão é AdSense e é R$1.300 por mês, na média, tá? Chegou a 2.000, nunca passou de R$2.500 em nenhum mês. Então, calma, tá bom? Eu ganho dinheiro, quem me faz ganhar dinheiro, me sustentar é o Futirinhas, tá? O Gold, meu outro canal, também me dá mais dinheiro do que o Vem Pro Peixão. Então, se você for usar esse argumento, por favor, não use. Vai comentar alguma coisa? Entenda que a pessoa tá colocando a cara a tapa também, e você tem que ter respeito por ela, tá bom? Então fica um pequeno desabafo aqui, porque muita gente passa do limite, e eu entendo, na hora da raiva a gente realmente atira pra todo lado. Mas ninguém é para-raio de maluco, ninguém é para-raio de aguentar o ódio alheio só porque você tem um campo de comentário pra falar. A gente não tem culpa da situação do Santos, cara. A gente comenta, a gente dá opinião, a gente fala, a gente vê os jogos, a gente faz análise tática, a gente pede jogador, eu faço scout, né, como muita gente sabe, eu gosto de fazer, tem scout pronto aqui que eu quero mostrar aqui em breve, mas a gente não é para-raio de ódio dos outros, tá bom? Então, por favor, respeite o espaço alheio. Eu não tô reclamando de hater nem nada, eu só tô dizendo porque nesse momento é complicado, a gente vem passando por isso há 3 anos, cara. A gente sabe, é difícil, eu entendo. E outro adendo, muita gente tem comparado o período de fila 84 a 2002, com um adendo, o Santos foi campeão da Copa Conmebol e do Rio São Paulo em 97 e 98, 97 Rio São Paulo, 98 Conmebol, que muita gente não liga, mas hoje é Sul-Americana, todo mundo bate palma, né? Mas enfim, teve o período de fila, muita gente equipara os anos 90 ao atual. Nenhum momento. Os times dos anos 90, a gente teve times ruins nesse período, momentos ruins, como o Brasileirão de 96, mas a gente teve ótimos momentos, é que o Santos não brigava por título, o Santos era um time de meio de tabela, às vezes chegava ali no 3º, 4º lugar, mas você pegar pontos, né, ao longo da década de 90, o Santos fica na 3ª posição. Foi o time que ficou na 3ª posição de pontos na década de 90 toda. Acho que só Palmeiras e São Paulo superaram, se eu não me engano. Posso estar equivocado, mas o Santos é o 3º de pontos de gols marcados. Então, assim, a gente teve um time bom em 91, um time razoável em 92, um time razoável em 94, um time muito bom em 95, um time ruim em 96, aí tem uma leve ascensão em 97, um time bom em 98, em 99 também, e em 2000, um time bom que não deu certo. Então, a gente teve melhores times do que atualmente. Fato, tá? Agora eu vou entrar no pormenor do Marcos Leonardo. Hoje eu tuitei o seguinte: quando você não tem uma gestão condizente com o futebol, você acaba depreciando o seu próprio patrimônio, tá? Eu vou ler exatamente o que eu escrevi. É um pequeno tweet, é um tweet, tá? Como destruir um clube com grandes ativos? Aí eu dei um exemplo positivo. Matheus França, jogador do Flamengo, reserva do Flamengo, muito bom jogador, mas com um clube brigando no topo, valorizado, visualizado, então o preço que estão falando que vão vender o Matheus França pro futebol europeu é de 25 milhões de euros. Matheus França é reserva do Flamengo. Marcos Leonardo, do Santos, titular do time há mais de 2 anos, inclusive artilheiro do Santos nesse período, nessa draga. Marcos Leonardo tem quase 50 gols com a camisa do Santos, diga-se de passagem, mas clube no limbo, presidente cagando pra tudo, mesmo assim, quase 50 gols do profissional, vice-artilheiro do Campeonato Mundial Sub-20, 5 gols em 5 partidas, sendo vendido para Lazio por 12 milhões de euros mais bonificações. É só ligar os pontos. Quando se abre mão do futebol, tudo declina ao redor. Existe economia e existe economia burra. Adivinha qual é a de Andrés Rueda? Então, cara, põe isso na consciência. O Santos está vendendo seus ativos por preços muito baixos por causa da negligência da diretoria como um todo, principalmente com o presidente, com o futebol. A negligência com o futebol, visando a tal da economia, o Santos não pode gastar, e gasta, tá? O Santos gasta muito dinheiro, o Santos tem uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro, que não condizem com a realidade que o Santos joga. O Santos tem uma folha salarial de quase 9 milhões de reais por mês. É uma das 5 maiores do Brasil. O Santos não tem nem perto dos 5 melhores futebol do Brasil. Nem chega nem perto, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração também. Quando você faz o tipo de economia que o Andrés Rueda faz, abrindo mão do principal ativo de um clube de futebol, que é justamente o campo, tudo em volta conspira contra, né? A venda do Ângelo, mal vendido, porque não foi bem aproveitado no futebol profissional. Vocês podem falar o que vocês quiserem. O Ângelo é muito bom jogador. Ele talvez possa não ser o jogador que a gente esperava, porque ele foi alçado aos profissionais
aos 15 anos de idade por irresponsabilidade do Tuca, depois não soube ser aproveitado e, além de tudo isso, não foi bem distribuída para ele as tarefas que ele devia fazer, de apurar a finalização, de focar no terço final do campo, driblando muitas vezes no meio de campo, muitas vezes jogando recuado, muitas vezes tiraram de um ponta atacante a possibilidade de atacar. Tá? Então, assim, o chute do Ângelo sempre foi um chute ruim porque não foi apurado. Eu vou dar um exemplo do Robinho, que a gente sabe muito bem o que aconteceu, mas o Robinho, quando subiu, não tinha um chute apurado e foi treino, excesso de treino. O Leão treinava com o Robinho individualmente para melhorar o chute e melhorou, tá? Nunca virou exímio chutador, mas melhorou muito o chute. Então, cara, quando você tem um técnico e o departamento de técnico que está preocupado com o desenvolvimento dos jogadores, eles podem melhorar. O Ângelo tem um campo de melhora muito grande, maior do que os jogadores que estão no elenco. Por isso que eu acredito que ele vai ser apurado, mas ele precisa de base de novo. Então o Chelsea pegou e vai começar a emprestar para que ele se desenvolva. Talvez ele não vire o jogador que a gente esperava por causa dessa queima de etapas, mas ele poderia render mais no Santos. Foi vendido por 15 milhões de euros. Agora, o Marcos ser vendido por 12 esse presidente pegar cada torcedor do Santos e dar uma cusparada na cara e falar: você é burro e eu faço o que você quiser, o que eu quiser, porque ele tá deteriorando o time. Parece, né? E é só uma desconfiança, não tô cravando nada, não é informação, é um achismo. Parece que ele tá querendo depreciar o clube para que ele possa comprar depois, para que ele possa ser dono do clube. O que não quer dizer que ele torça pro time. Isso é muito triste, cara. É muito triste, tá? Isso vai valer com qualquer outro grande jogador que possa ser formado no Santos. A gente já tem o David Washington, que a gente tem uma esperança, tá? Então eu peço paciência com esse moleque. Tenha paciência, porque ele é muito bom, só que ele precisa jogar. Então, cara, daqui a pouco, quando ele eventualmente for vendido, se tiver nessa draga, vai ser vendido por preço de banana de novo. O Santos, que era um time que vendia muito bem, já não consegue vender mais. O Santos vendeu Marcos Leonardo na mesma faixa, praticamente, do Pedro do Corinthians, né? O Pedro tá saindo por 9 milhões de euros. O Marcos Leonardo pra Lazio, sendo artilheiro do time, tá? Com mais de 100 jogos no profissional, sendo ido pra Lazio por 3 milhões a mais só. É uma cusparada dessa diretoria na cara do torcedor, tá bom? Então tenha consciência disso. Quando for cobrar, marca @Andrés Rueda lá na rede social e cobra dele, tá? É nele que a pressão tem que ir. É nele, nos jogadores, na diretoria, é neles, tá? Principalmente nele. Ele é o grande responsável por tudo de ruim que está acontecendo no Santos. Tudo de ruim que está acontecendo atualmente no Santos. Em 3 anos dava para começar a mostrar uma faxina melhor feita. Porque no Flamengo isso aconteceu. O Bandeira de Melo pegou uma situação gravíssima no Flamengo. É lógico que a gente tem que equiparar o valor recebido do Flamengo com relação ao Santos, mas mesmo assim, dada a realidade, o Bandeira de Melo, em menos tempo, conseguiu mostrar muito mais do que o Andrés Rueda consegue no Santos. E pegou uma situação tão calamitosa quanto, tá? Mas conseguiu, passo a passo, evoluir. O Andrés Rueda não, ele involuiu. Eu só exalto a melhora na base. Realmente a base melhorou, de verdade. E isso vai ser um preço lá no futuro, vai uma coisa que a gente vai colher no futuro, e isso eu dou parabéns para a diretoria. Mas dizer que ele organizou a parte do estádio, não saiu do estádio do papel ainda, não saiu, tá só falando, só fala, é só lero-lero, até agora não aconteceu nada. A gente tá conversando, demora e apura e não sei o que, e não acontece nada, e o torcedor é feito de otário dia após dia, tá? A janela já começou, nenhuma movimentação, nada. Era para o Santos já estar anunciando o jogador, dada o momento que a gente está passando. E agora a situação do Soteldo. Bom, o Santos vai ter que comprar o Soteldo, né? Então isso é fato. Essa diretoria, o que ela está fazendo? Ela está querendo mostrar serviço. Por quê? Como eles funcionam? Eles só tentam funcionar na base do desespero. Quando eles estão desesperados, aí, olha, agora não admitimos jogadores que não querem jogar pelo Santos. Desde quando? Agora isso mudou. Sabe por que mudou? Porque chegou um técnico e eles falaram: cara, mexe nesse vestiário aí porque tá uma merda. Só que já tava uma merda antes. A gente vem falando isso há muito tempo. Jogador acomodado, jogador que tanto faz ganhar ou perder. Não é segredo pra ninguém. A gente que tá aqui dando a cara a tapa sempre em rede social, em canal do YouTube, a gente vem falando disso. A gente elogia aqui ou acolá, a gente elogia um jogador ou outro, a gente elogia uma partida ou outra, mas no contexto geral a gente tá desesperado já há muito tempo, cara. Pega os vídeos desde aqui, eu comecei com o vídeo do Diniz. Pega os vídeos desde o Diniz, vai passando vídeo a vídeo, que você vai ver a maioria dos vídeos
esses jogadores estão acomodados com a derrota ou a vitória, tanto faz ganhar ou perder, se perde não sente nada, é um time triste. Esse é o contexto geral do canal aqui, como um todo. E é o que tenho certeza que nos outros também, sabe? Então assim, a gente se apega no que a gente pode ter. A única coisa que o santista tem hoje é esperança e amor à camisa, porque achar que a camisa vai salvar o Santos o tempo inteiro. E uma hora, cara, não vai mais, tá bom? Uma hora não vai mais. Parem de tampar o sol com a peneira, dizer que o Santos não briga contra o rebaixamento. O Santos briga contra o rebaixamento, sim. Eu tô falando com dor no coração, com peso. Eu não tô falando porque eu quero, eu tô falando porque a realidade vira e olha pra realidade. O presidente vira público e dizer: a gente briga por Libertadores, é outro cuspe na cara do torcedor. É dizer que o torcedor é otário. E ele faz isso com a gente o tempo inteiro, tá bom? Sobre o Soteldo, continuando, você vai ter que comprar o Soteldo. E por causa de toda essa postura da diretoria de agora acabou a mamata, eles pegaram um ativo do clube e jogaram pro mercado, né? Falando, olha, ele não presta pra jogar aqui. Já desvaloriza o valor do cara. Você acha que o Santos vai conseguir levantar 4 milhões de dólares assim pelo Soteldo? Só para repor a saída, tá bom? Só para repor no 0-0, porque o Santos vai ter que pagar 4 milhões de dólares pelo Soteldo. Tudo que deveria ter acontecido esse jogo aí tá fora por opção técnica. Pega lá, senta, Paulo Turra, Rueda, Falcão e Soteldo. Gente, o Soteldo, esse aqui é o problema. Você tem que focar. Você tá acima do peso, a gente precisa de você. Você é importante. Treina, entre em forma. Você é importante, você precisa jogar. Mas joga pro público para dar uma resposta ruim pra torcida, para falar, olha, a gente não admite mais certos desmandos, enquanto o tempo inteiro esses desmandos aconteceram e eles fizeram vista grossa por anos, não é meses, cara, não é só o Odair, tá? O Odair também tem culpa, mas não é só ele. Como eu disse, é lógico que o Odair é ruim, não encaixou no Santos, não tem nada a ver com o Santos, é lógico, mas não é só ele. É lógico que eu critiquei o Odair, eu continuaria criticando, porque eu acredito que cabe crítica, do mesmo jeito que no último jogo eu falei, ele não é o principal culpado, mas hoje o Paulo Turra teve culpa, e amanhã vai aparecer um tonto aqui nos comentários falando, o problema não era o técnico, porque não consegue somar 1 mais 1 na cabeça dele, entende? Então assim, tenha consciência que o grande problema do Santos se chama Andrés Rueda e é o presidente do clube. Pra mim, esse cara tinha que sair pra ontem. Se ele tivesse hombridade como diretor, ele pediria a renúncia e convocaria a eleição. No desespero, tá? Mas como ele não vai fazer isso porque o ego dele deve ser maior do que o planeta Terra, então, meu irmão, põe a mão na consciência, Andrés Rueda, seu careca safado, põe a mão na consciência e olhe em volta. Olhe para o que a torcida volta, olha para os porta-vozes da torcida, veja o que a torcida está falando, olha os problemas que o time tem, que tá todo mundo falando há anos e você faz vista grossa. Eu falei aqui, o Santos não é terra arrasada um tempo atrás. E você veio aqui e você repetiu em várias entrevistas a minha fala. Só que você tornou o Santos terra arrasada quando você esticou a corda para o jogador fazer o que quisesse, você não teve gestão, você não teve pulso firme como um líder tem que ter. Então, meu irmão, não adianta você usar a frase de youtuber para querer escancarar uma realidade que você cagou toda, tá bom? Então, se você... Eu acredito que não assista mais, porque agora eu pego no pé, né, meu irmão? Então, mas se você assiste aqui, pelo menos tem a habilidade de olhar pro elenco, ver as péssimas opções que você fez para contratar jogadores, olha para o mercado e mapeia direito, porque tem muito jogador à disposição, é só ser criativo. Não é possível que Fortaleza, América de Minas, Bahia e outros clubes tenham o melhor mapeamento de mercado e saibam contratar jogadores, jogadores aceitem jogar nos times deles, do que o Santos. Não é possível, cara. O Botafogo gastou 23 milhões de reais para formar o elenco, que é líder do Brasileiro, com 8 pontos de vantagem pro segundo colocado. E você gastou 100. E o time tá na 14ª posição. Você é ruim, porque você não sabe mapear mercado, você não escuta. Você, além de centralizador ruim, é um presidente ruim. Tudo de ruim, tá? Se você queria trabalhar só a parte financeira, você deveria colocar pessoas competentes o suficientes para trabalhar na gestão do clube e não contratar uma pessoa que participou do Bem Amigos e fala bonito, que é o caso do Falcão, fala bonito pra caramba. Tem um conhecimento, futebol do caramba, mas não sabe aplicar, tá? Então, tenha culhões e se mexa, porque a gente, como torcedor, não aguenta mais, cara, de verdade. Mas enfim, é isso, quero te ouvir. Diz a sua opinião aí nos comentários, tá certo? Tamo junto e até o próximo vídeo.